Bom, nós estamos iniciando o nosso debate político de toda terça-feira, 22 horas, que você tem um encontro comigo. E hoje a gente vai receber uma pessoa que eu já entrevistei em vários outros momentos, que ele é conhecido como o Homem da Kombi, o Zé Ricardo, o José Ricardo. Tudo bem com você? Tudo bem, Érica. Uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Ó, tô feliz também, né? A gente já passou por várias coisas, cenário, já nos encontramos. E agora eu tô vendo que você está fazendo um papel muito importante aqui para o estado do Amazonas. Tá atuando, né, na política de segurança alimentar pelo Ministério. E a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre como é que está a sua carreira. Você que é economista, né? A gente teve essa última eleição, você não conseguiu atingir o pleito, mas você ainda segue atuante como político. Pois é, a gente não para, né? A política é interessante, você começa e não sabe quando é que vai encerrar. A minha família até sempre me cobra, né? Puxa vida, tá bom, você já participou muito, já fez a sua parte, contribuiu, né, através dos mandatos, mas não tem jeito, a gente continua achando que é importante continuar e muitas pessoas falam isso, para não desistir. Porque realmente eu fui um dos mais votados no estado, foi o 8º mais votado para federal, só que a nossa federação, o somatório de votos, não atingiu o coeficiente eleitoral. Então, eu fiquei fora por conta dessa regra que valeu na eleição passada. Se fosse na eleição de 2018, a mesma regra valendo agora, eu teria entrado, porque havia um cálculo, além do coeficiente, uma média. E a nossa federação conseguiu 150 mil votos. Então, no cálculo de média, entre os vários partidos, nós conseguiríamos uma vaga. Bom, mas o mundo não acaba numa eleição, né? Então, ano que vem tem eleição de novo. Eu sou economista, eu ia voltar para a minha atividade economista, mas eu fui convidado para trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso já em janeiro. Em janeiro, o ministro Paulo Teixeira, ele me convidou para trabalhar na equipe dele em Brasília. Mas eu queria disputar a SUFRAMA. Então, botei meu nome à disposição aqui na SUFRAMA para as definições políticas, e foram 3 meses ali, até que no final foi escolhido lá o Bosco Saraiva, né, que é uma indicação do senador Omar. E aí o ministro insistiu para eu, ao menos, coordenar o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, aqui no Amazonas. Então, fui nomeado agora em junho e estamos aí aprendendo e também contribuindo nesse debate importante da segurança alimentar, produzir alimentos e, com isso, ter o enfrentamento da fome no nosso país. Só abrindo um parêntese também, né, Zé Ricardo, que é importante a gente frisar que na eleição de 2018, que foi uma eleição muito acirrada, realmente um embate entre PT, né, e os partidos conservadores, e você foi um dos mais votados, né? Eu fui o mais votado. Teve um voto muito expressivo. Mas eu acho muito pertinente hoje sua atuação, porque esse debate político a gente vai falar sobre Zona Franca de Manaus, alguns rebatimentos, né, falando também sobre o Plano Safra e algumas vertentes que já está nesse cunho de alimentação, segurança alimentar, que é outros viés econômicos para cá, para o Amazonas. Então, você que está acompanhando a gente, tanto na nossa capital, Manaus, quanto no interior, acompanhe essa entrevista, porque vai ter muita coisa interessante. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como está dentro do Ministério, o plano de segurança alimentar. E como é que ele é pensado aqui para a realidade do Amazonas, uma vez que a gente tem um solo, uma característica geográfica totalmente diferente do Brasil. Interessante que, assim, quando você fala de segurança alimentar, significa políticas que possam favorecer as famílias, as pessoas, a terem acesso a alimento suficiente para a sua sobrevivência e para o desenvolvimento normal. Então, é o trabalho, as políticas do governo Lula estimulam a geração de emprego, que é o que ele precisa. Você tem as ações mais emergenciais, como é o Bolsa Família. E você tem um item, que é onde eu estou mais envolvido, que é a parte da produção de alimentos a partir da agricultura familiar. Porque, olha só, existe o Ministério da Agricultura e agora foi recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ou seja, ajudar os pequenos produtores, que são os que mais produzem alimentos, no geral, consumido pela população. E são os que mais têm dificuldade para ter acesso a crédito, né, fazer um empréstimo no banco para investir, para ampliar a sua atividade, para comprar máquinas, equipamentos. Então, o Lula lançou o Plano Safra, né, lançou há um mês atrás, tem recursos para o agronegócio,
para as grandes, né, os grandes empreendimentos agropecuários e também a agricultura familiar. E foi um recurso muito superior a anos anteriores, só que você tem que ajudar os pequenos a se organizarem. Ter cadastro, poder ter, vamos dizer, associação, cooperativa de agricultores para poder juridicamente buscar o recurso público, participar das vendas para o setor público. Que, por exemplo, tem uma lei federal que diz o seguinte: toda alimentação utilizada, por exemplo, para merenda escolar, para alimentação escolar, qualquer órgão público precisar comprar alimentos, no mínimo 30% tem que ser da agricultura familiar, ou seja, comprar do pequeno produtor. Para ele vender, ele tem que estar organizado juridicamente. Então, esse é o papel também do Ministério. E com isso, favorecendo aumento da produção, alimentos mais saudáveis, agroecologia, que está se discutindo muito, aumento da renda de quem produz e para a população, alimentos mais baratos. Então, esse é um pouco o trabalho que a gente está envolvido agora no governo Lula e que estamos nos esforçando aqui para o nosso Estado. Vamos tentar passar para as pessoas que estão acompanhando a gente, quando eu falo sobre reforma tributária, o que isso tem a ver quando está relacionado à segurança alimentar? Olha, primeiro que tem a ver com a nossa vida. Falar reforma tributária é mexer com os tributos, os impostos. As pessoas, de modo geral, nós não queremos pagar muito imposto, né? Queremos sempre uma redução. Mas a reforma, ela vai extinguir alguns impostos, vai criar outros. Vai simplificar também processos de arrecadação e de pagamento, né, por parte das empresas, o controle. Tudo isso vai facilitar muito para as empresas. Só que, no geral, o governo diz que não vai aumentar a carga tributária. Vai diminuir impostos de alimentos, por exemplo. Então, aí tem tudo a ver com a questão da produção de alimentos. A ideia é que na cadeia produtiva da alimentação, você, se não zerar, mas próximo de zerar os impostos. A cesta básica seria zero de imposto, para tentar baratear os alimentos. Então, numa ponta, produzir mais alimentos, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros, mas na outra ponta você não cobrar tanto imposto ou zerar, para poder realmente chegar à população alimento mais barato. Porque a alimentação é o que mais pesa, no geral, na questão do gasto das famílias, principalmente para quem ganha pouco. Então, a reforma tem um pouco isso, né? Facilitar a vida e ajudar os mais pobres, os que ganham menos, onde a carga tributária, às vezes, é mais pesada, como está hoje. E a reforma tributária tem também consequências para a Zona Franca de Manaus. Esse é um capítulo à parte que temos que estudar bem, né? Isso que eu queria perguntar. O texto da reforma tributária, ele já passou na Câmara dos Deputados Federais, agora está no Senado, onde, né, o senador Eduardo Braga disse que ia fazer alguns ajustes, alterações, proposituras. E aí eu gostaria de discutir com você quais são os elementos que você acha que é preocupante ou que a gente tem que ter uma atenção. Porque quando a gente fala de região norte, especificamente região, quando a gente fala sobre o Amazonas, a gente tem uma característica, uma especificidade só nossa, que é muito diferente de outras regiões. Olha só, a reforma, ela traz preocupação em dois aspectos. Primeiro, é que nós temos a política de incentivos fiscais. Então, uma empresa localizada em Manaus, ela paga menos imposto, ou tem zero de imposto em alguns casos, ou tem só redução. Então, a nova legislação, depois de aprovada a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é ela que está em tramitação agora no Senado. Depois de aprovar, tem que aprovar as leis complementares. Nessas leis complementares tem que estar escrito claramente que esse novo imposto, que é o IBS, e a contribuição, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai incidir nas operações de venda de produtos, tem uma redução para as empresas aqui de Manaus. Tem que estar escrito depois nas leis complementares essa redução para garantir a vantagem das empresas que estão aqui. Essa é uma primeira questão. A segunda é uma preocupação quanto ao governo do Estado, a arrecadação pública, porque vai mudar a forma de arrecadar. Hoje, uma empresa vende em Manaus, vende para São Paulo, um produto fabricado aqui na Zona Franca. Então, na hora dessa venda, tem que recolher o ICMS, a parte que não é incentivada. Então, o governo arrecada esse dinheiro, o governo do Estado. E aí que tem um orçamento, que hoje chega a quase 30 bilhões de reais, a arrecadação do Estado. Vai mudar essa forma de arrecadar, agora é no destino. Então, isso pode influenciar a arrecadação do Estado, pode ter uma queda. Por isso que já foi aprovado na Câmara um fundo para tentar compensar essa perda, que
que vai acontecer com outros estados também. Então, isso que é importante, um assunto para a gente avaliar. E isso é uma atenção que a gente coloca para a gente poder ir acompanhando e colocar esse texto que você colocou específico sobre Manaus. E quando a gente fala sobre segurança alimentar, né? A tributação em termos de alimento, a realidade aqui da nossa região, como é que você pensa hoje a produção e o escoamento de alimentação aqui no nosso estado? Esse é um assunto realmente que, vamos dizer assim, hoje é um item que mais se reivindica por parte de pequenos produtores. É o pessoal que está lá produzindo, o agricultor com a sua família, lá no ramal e não consegue escoar sua produção. Então esse é um desafio, fazer com que haja um escoamento, o acesso à cidade, ao mercado. Esse é um pouco o papel do governo. Além de cuidar dos ramais, tem que criar mecanismos para que o produtor venda diretamente para a população. Por exemplo, eu defendo que Manaus, por exemplo, todo bairro tem uma feira de produtor, né? Uma feira toda semana, uma vez por semana. Então imagine, todos os bairros, a oportunidade que você vai dar para muitos agricultores poder vender diretamente para a população. Não inviabiliza as feiras, de um modo geral, o próprio comércio, mas ao menos uma vez por semana, cada bairro ter uma feira onde o produtor possa vender diretamente. Isso é parte de uma política de acesso a alimentos mais baratos e de qualidade, porque muita gente cobra agora os alimentos orgânicos. O que é o orgânico? É um alimento como frutas, verduras, hortaliças, tudo produzido sem venenos, sem agrotóxicos. E isso é possível porque tem tecnologia, o agricultor já faz isso de um modo geral, com o apoio da Embrapa. Nós temos muitas iniciativas aqui no nosso estado para você aumentar a produção usando o mesmo espaço, poder produzir vários itens no mesmo lugar, sem precisar ampliar o terreno ou desmatar, que aliás é isso que se fala. Com toda a área já desmatada que existe, nós podemos produzir muito mais do que está sendo produzido atualmente, já que tem tecnologia desenvolvida pela Embrapa e outras instituições para isso. Agora, é o desafio você unir prefeitura, governo do estado e governo federal nestas ações, porque nada é feito separadamente ou sozinho. O governo federal depende do estado, do município, para executar essas políticas de segurança alimentar, de produção, de apoio aos agricultores. Uma das preocupações que eu penso, principalmente quando está falando sobre um ministério, é ter uma pessoa que esteja coordenando e conheça a realidade da onde ela coordena. E você conhece bem o estado do Amazonas, os municípios. E a gente sabe que, principalmente nesses últimos anos, a gente teve aí uma dificuldade, está tendo dificuldade com as questões nutricionais, principalmente para crianças. E aqui no nosso estado, a gente tem alimentos que têm um valor nutricional muito grande. Ou seja, outras práticas também deveriam ser implementadas. E também a questão de, como você bem colocou, que é a situação do escoamento, de potencializar a produção agrícola e ver o que pode ser potencializado de acordo com o nosso solo. Como é que você pensa esses desafios, né, que você está à frente agora, coordenando essa situação da segurança alimentar, associado principalmente pensando com uma nova vertente, uma nova matriz econômica para o nosso estado? Você colocou bem aí, você tem a questão da qualidade da alimentação, a questão da nutrição. Nós temos problemas seríssimos, por exemplo, na alimentação escolar. Ainda continua tendo denúncias que governos, municípios adquirem alimentos processados, enlatados, quando a legislação diz que tem que ser alimentos in natura, alimentos locais, produzidos localmente, porque gera renda lá e você tem qualidade na alimentação. A outra é a questão até da assistência técnica. O governo tem que garantir assistência técnica para o produtor. O governo do estado, por exemplo, tem um IDAM que cuida disso, mas é insuficiente para o estado todo, apesar de estar presente. Precisa de mais técnico, tem que fazer concurso, tem que contratar empresas que possam dar assistência técnica. Isso é urgente, tanto por parte do governo federal como do estado. Agora, tudo isso caminha para o item que você está falando. O Amazonas pode ser um grande produtor de alimentos, como uma das atividades econômicas que possa gerar muito emprego. Por exemplo, produzir peixe. Nós compramos muito peixe que vem de Roraima e de Rondônia. Então, eles investiram muito, estão produzindo em grande escala. E, por exemplo, de Rondônia, a estrada BR-319, todo mundo quer asfaltá-la, mas com certeza vai beneficiar muito Rondônia, porque vai vender para Manaus, para Amazonas. Mas nós, no Amazonas, temos que ampliar essa produção de peixe, por exemplo, para vender para fora, para exportar, para industrializar,
Mas isso vale para uma lista enorme de produtos na área da alimentação, que nós podemos ser autossuficientes para atender a demanda que temos em Manaus e nas cidades e vender para fora. Quem sabe exportar, como é o caso do açaí, tem itens de apelo internacional. Tem, por exemplo, vou dar uma situação bem concreta, a produção de mandioca. Nós consumimos aqui toneladas de fécula de mandioca que vem do Paraná. Quase toda a tapioquinha que a gente come por aí, a matéria-prima vem do Paraná, não é produzida aqui no Amazonas. Então, só aí você tem um potencial enorme para você produzir. Cada agricultor, o médio produtor, pode produzir muita mandioca, porque você tem um mercado para atender aqui. Além do distrito industrial, que usa também essa fécula de mandioca. Então, isso é um item entre uma lista enorme de produtos que nós podemos desenvolver. Quem sabe ser um grande caminho também da economia para não ficar só dependente da Zona Franca. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre movimentos de bastidores da política, né? Você agora está em Brasília, Manaus, né, Amazonas, e aí eu quero saber como é que tá esses bastidores, como é que tá o diálogo do PT nacional com o estadual. E a gente tem um jogo das cartas que você vai falando para mim, você já tira aqui 3 cartas, né, para você poder comentar. Tirar as 3 sobre... uma por uma? Pode tirar as 3. Então, já estão com elas aí. Então, as 3 primeiras aqui. E agora? E aí, você já vai falando para mim, José Ricardo, né? Mais conhecido como Homem da Kombi. Você vai vir ou não vai vir concorrer esse pleito? Está disponível ainda na legenda do PT? Tem ideia de pensar, eu vou mudar de partido ou permanece no partido? Olha só, nunca pensei em mudar de partido. Estou lá no Partido dos Trabalhadores desde 1995. Embora desde a fundação, em 1980, tinha uns 15 anos, eu já contribuía e ajudava colegas que tinham se filiado. Então, eu estou no partido, fui candidato já várias vezes, eu não desisto. Para eu ganhar a primeira vez para vereador, eu fui candidato 4 vezes. Né? Então, eu acho que a perseverança é importante. Eu já fui 2 vezes candidato a prefeito, ainda não desisti. Então, meu nome, sim, está na disputa dentro do partido e na federação para ser candidato a prefeito, mas eu considero tão importante também o trabalho de vereador, como eu já fui vereador 2 vezes. Então, nós vamos participar da eleição do ano que vem, acho que é importante. Manaus é a maior cidade da Amazônia e a 7ª maior cidade do Brasil, segundo os dados do IBGE que saíram. Sim. E é um debate que nós temos que fazer, até porque Manaus, a gestão, ela precisa ter um processo muito mais participativo para poder, ouvindo a população, o governante acertar mais. Recursos são poucos, desafios enormes, cuidar de saneamento, cuidar da mobilidade urbana, cuidar da questão ambiental mesmo, e vários aspectos que hoje há uma procura muito grande para Manaus, até para o turismo. Nós temos que transformar Manaus na cidade turística mesmo, de verdade. Então, são desafios que eu aceito. Eu estou pronto para entrar na eleição do ano que vem. E vamos ver quem é que você vai comentar a primeira carta. Quem é? Atenção, pronto. Olha, a Anne Moura. Pronto. A gente entrevistou a Anne aqui também. Que legal, você que pode bom. acessar pelo YouTube essa entrevista. A Anne é companheira, né, do partido, jovem, né, uma mulher determinada. Deixa eu colocar aqui para as pessoas assistirem. A Anne, assim, uma pessoa muito determinada mesmo nas lutas. Vamos mostrar a cartinha da Anne. Ela que é a secretária nacional das mulheres do PT, já no 2º mandato, muito respeitada, foi candidata a vice-governadora, altamente competente também, e com certeza, ela que também, com muita perseverança, continuando firme na política, vai ocupar espaços aqui no Estado, e é isso que a gente precisa. Sempre pessoas novas, mas com compromisso com a vida, com as pessoas, com os mais pobres, com os indígenas, com as mulheres e com as crianças, já que ela tem. Gostaria de ter a Anne como uma vice, caso você com viesse? certeza, né? Eu já tive como vice o Ian, né? O Ian do PCdoB, que foi muito bom. Tive como vice também o Sinésio, né? Como na época lá para governador, e tive agora para a prefeitura a Marclise, né? Então, um jovem, uma mulher, e isso foi muito bom, foi uma ótima experiência, principalmente agora com a Marclise, a última eleição, né? Que a gente teve um resultado bem melhor, ficamos em 3º lugar, e a Anne com certeza... Aceitaria o desafio de vir como vice da Anne também? No caso nosso do partido, tudo depende das definições até da direção nacional. Se isso for estratégico, for o caminho necessário, com certeza estaríamos juntos, nenhum problema, tá?
Vamos ver quem é o próximo. Opa, vamos lá. Roberto Cidade, Sim. presidente da Assembleia Legislativa, né? Você acha que ele vem como candidato? Eu acho que ele foi muito bem votado na eleição passada, né? Foi um dos mais votados, acho que foi o mais votado, se não me engano, né? Para deputado estadual e preside, né, mais uma vez, a Assembleia Legislativa. Vem de uma família já tradicional também na política, né? Os Cidades. Não tem assim uma convivência muito com ele, era muito mais com Orlando Cidade, né? Que acho que é tio dele, né? Se não me engano, e fomos deputados. Mas espero que faça um bom trabalho na Assembleia e possa aí defender o Amazonas, que nós precisamos de deputados que olhem a realidade, principalmente do interior do estado aí. Mas eu não tenho assim muita proximidade com ele também. Talvez até tenhamos alguma divergência política, né, pelos campos políticos de cada um. O próximo? Atenção, Alessandra Campelo aí. Alessandra Nos bastidores, assim, estão dizendo que ela já está fazendo um movimento também para poder ser um nome, né, a possível candidata para uma eleição de 2024. Você acha que é possível? Olha, eu fui deputado também junto com ela, né? Também ela tem umas pautas muito importantes em defesa dos direitos das mulheres, né? E teve alguns momentos que ela sofreu um pouco, né, essa pressão que tem em relação às mulheres na política. Acredito que se ela está com disposição agora, vai ser mais uma alternativa boa, né, para Manaus, né, para o debate político aí. Ela veio do PCdoB, depois ela já foi para outros partidos, né? Mas, como a gente sempre fala, né? Precisamos de mais mulheres também na disputa política. Se ela for, desejo boa sorte para ela aí. E aí, para a gente já quase finalizando, né? Eu gostaria que você falasse como é que está a sua relação com o presidente Lula, né? Uma vez que você está em Brasília, está muito mais próximo dele. E aí, como é que é o peso, né? E esse movimento que é feito para você, por exemplo, ser uma indicação política do presidente. Mas Manaus é uma cidade ainda, né, de direita, é um grande desafio para o PT. Como é que tá isso? Não, eu estou indo menos até agora para Brasília, né? Porque a gente tem que ficar mais em Manaus. Vou para Brasília semana que vem, a gente vai ter um encontro lá muito mais para discutir as políticas. E quando estava com um deputado federal, Lula não era presidente, mas a gente acabava encontrando mais, né? Agora o Lula não para. E é claro que Manaus é uma cidade estratégica. O Partido dos Trabalhadores tem todo o interesse de fazer a discussão sobre a questão das eleições. Eu espero, e é isso que nós vamos defender, que o PT defenda uma candidatura própria. Eu mesmo gostaria de ter o apoio do presidente Lula para ser candidato a prefeito. Acho que a chance seria muito maior, porque eu vejo a próxima eleição muito disputada, é a reeleição do atual prefeito. Não sei se o governador vai ter também uma candidatura, vai estar apoiando. Então já são duas estruturas que vão ter grande influência, além de outros nomes, certamente, que vão estar na disputa. Então, ter o apoio do presidente Lula seria fundamental e eu acredito que ganharia a eleição, né? Se o Lula não apoiar, aí fica um pouquinho mais disputado, um pouquinho mais difícil. Nós agradecemos muito a sua presença, José Ricardo, você que está coordenando a segurança alimentar do estado do Amazonas. E eu gostaria de deixar aqui aberto para você mandar um recadinho para quem está assistindo a gente. Não, muito obrigado, Érica, pela oportunidade de a gente poder conversar sobre todos esses assuntos. Parabéns aqui pelo trabalho e pelo debate político. Acho que é muito importante, o Convergente está trazendo sempre esse debate para a sociedade. Parabéns e conte com a gente. E você continua acompanhando o nosso programa, onde a gente vai ter uma reportagem que a gente chama de Fala Povo, onde a gente vai ouvir a população. Tá, primeiramente, bom dia. O meu nome é Vânia Maria de Socorro da Silva Neves. Eu trabalho mais de 10 anos aqui na Feira da Banana. E o que a senhora acha que os políticos podiam fazer para melhorar o trabalho de vocês aqui? Olha, o que eu acho, no meu haver, como eu trabalho mais de 10 anos, eu deveria que os políticos podiam ajudar a gente. Que forma? Porque você sabe, para a gente trazer a banana, por exemplo, de Quari, para chegar aqui para nós, na Feira da Banana, nós pagamos muita despesa. Então, o que o político podia fazer para nós? Podiam pegar, por exemplo, trazer essa banana e a gente já deixar armazenada num lugar e nós trazer para cá. Porque a gente gasta muito, porque a gente pega, a gente bota no barco, de lá do barco nós trazemos de canoa para cá, então de caminhão. Então é um gasto muito grande até chegar aqui na Feira da Banana. Totalmente, não só a banana, mas todos os produtos. Todos os políticos que passam por aqui, quando eles, por exemplo, no tempo da política, eles passam, só pegam na nossa mão, mas nunca vieram aqui conosco falar sobre isso para nós, entendeu? Que eles possam ajudar
que forma a gente nessa parte de produção, da produção de banana, de castanha, pode ser também tucumã, que vem daí de fora, entendeu? Pra gente, mamão, que tudo é transportado de barco. Assim como nós dependemos, ele depende de nós, porque nós damos nossos votos. Então, que ele olhe para nós, porque nós também somos pessoas que ajudam ele a colocar eles no lugar onde eles estão, que eles possam olhar cada vez mais para a gente, porque a gente aqui, a gente paga um horror, então, de muita coisa que a gente paga muito mesmo dinheiro, entendeu? Que eles possam ajudar a gente, olhar para a gente. Olha, meu nome é Luiz Fernando, estou aqui há 17 anos na feira. A feira é a nossa segunda casa, né? Então, acho que a política no estado do Amazonas poderia influenciar muito na vida do feirante, na vida da associação, da sociedade manauara, na questão do transporte, na questão do combustível. O frete ficando mais caro, fica caro o alimento, fica caro a subsistência das pessoas que vêm comprar para a gente. Então, ficando pouco o material, o produto ficando pouco, a demanda cresce. Crescendo a demanda, cresce o valor, encarece o produto. Então as pessoas ficam com pouca subsistência para adquirir essas coisas, pelo salário que é pouco. O nosso porto de Manaus foi uma coisa que não saiu do papel ainda, a gente precisa desse porto, a gente depende ainda do porto, daqui do porto de Manaus aqui, e é caro, a entrada é cara, você paga aí um absurdo para entrar um caminhão, é longe, é dificultoso, Manaus todo entrando ali naquele porto ali de Manaus, no Rodway, não tem como, o calor, sabe que a nossa cidade ela propôs calor. Então a gente com o nosso porto aqui, as coisas ficavam mais baratas, as coisas iam melhorar, o ser humano, a questão do ser humano mesmo ia ter mais viabilidade. Então acho que a política ela precisa olhar mais para a gente que é feirante, porque o feirante é tão importante quanto um hospital, porque a gente traz benefício para a população, sendo nas frutas, verduras e legumes, ajudando na imunidade das pessoas. E o feirante hoje, tudo que a gente tem na nossa feira, praticamente, 99% do que a gente tem na nossa feira, é o próprio feirante que investe com o seu dinheiro. A gente faz cota, a gente inteira, a gente busca recursos do nosso próprio bolso para que a gente tenha melhoria para a própria população. Então isso encarece muitas coisas aqui no Brasil. A mensagem que eu tenho para os nossos políticos é que olhem mais pelo feirante, olhem mais pelas feiras de Manaus, porque são pessoas humildes, pessoas que buscam a sua sobrevivência, que geram emprego, que buscam qualidade de vida, que transportam internacionalmente e nacionalmente. A gente abastece praticamente o nosso interior do Amazonas todo. Então, eu peço para a política de Manaus, olhe mais para o feirante. O feirante é pessoa humilde, mas a gente também é gente, a gente também vota, a gente também tem muitos eleitores aqui. Na época de eleição, os políticos estão aqui dentro, mas quando ganham, somem todos. Então, olhe mais pela gente, porque a gente merece respeito. Nós estamos sendo prejudicados aqui, os feirantes, demais, pelo comércio de banana que está tendo ao redor da feira. E aqui nós temos a nossa contribuição, nós ajudamos, né? E eles vêm com a mercadoria e fazem um comércio e prejudicam muito o feirante. Nós estamos precisando um porto fluvial, pelo comércio do transporte da nossa mercadoria. Vocês acompanharam o que a população percebe, entende sobre política? É importante que você dê a sua opinião. Falar sobre segurança alimentar, sobre as mudanças políticas do nosso país e os rebatimentos para o nosso estado, ele é fundamental. Porque a gente está falando sobre o pão de cada dia, sobre o direito à alimentação. Nós estamos falando sobre políticas públicas que vão pesar no meu e no seu orçamento. E é por isso que eu convido vocês a acompanhar o debate político. Aqui a gente fala de política de uma forma democrática. Toda terça-feira, 22 horas, canal 8.2, TV Onda Digital. Comigo, Érica Lima.